Pronto, gente. Vou fazer uma revisãozinha geral, começando assim, do zero. É, eu acho que está bastante completo. Começando aqui, a gente pode ver que, eu estou vendo aqui, Beth está me mandando mensagem. Sim, a gente pode comparar os holistas e os localizacionistas. E os holistas eram aqueles que acreditavam que era tudo conectado. E os localizacionistas são principalmente o Franz Gall. Lembra aquele mapa do cérebro? É, ele acreditava que cada região do cérebro tinha sua função específica. É, chamava de frenologia. E era muito específico, eram 35 regiões. Então, imagina, a gente tem, assim, quatro, cinco lobos hoje, dependendo de como são feitas as divisões, e ele dividiu na especificidade de 35 lugares, aonde o contorno da sua cabeça, você poderia ver onde era, tipo, a raiva, a depressão, o amor, enfim, todas essas coisas. Na época era considerado uma pseudociência, é, porque não tinha como provar. Mas, assim, de acordo com Ana Maria, ela considera um gênio, porque, querendo ou não, ele trouxe uma ideia revolucionária. Até então, com essa ideia dos holistas, de que era tudo conectado, ele foi o primeiro a trazer a possibilidade de que, de fato, tinha locais dentro do cérebro onde certas funções poderiam ser atribuídas. Um ponto importante para ele é que ele acreditava que quanto maior o cérebro, mais inteligente é a pessoa. Então, quanto mais desenvolvida, maior era o cérebro. Então, uma pessoa com a cabeça grande era mais inteligente do que uma pessoa com a cabeça pequena, que é absurdo. Na evolução dos localizacionistas, aí veio Florence. E Florence trabalhou com animais que eram lesionados. Então, por exemplo, machucou a perna e ele percebeu que eles conseguiram compensar para essas lesões de outra forma. E aí ele foi o primeiro, através desse trabalho com animais lesionados, a trazer a ideia de neuroplasticidade. Depois veio Lashley. E Lashley foi quem realmente lapidou essa ideia de Florence e ele introduziu dois conceitos, certo? O primeiro ele chamava de equipotencialidade. Equipotencialidade é tipo equi igual potencial. Então, quer dizer que o cérebro tinha uma forma de compensar. Então, era a neuroplasticidade que ele estava falando, só era um nome diferente. Equipotencialidade. E a outra ideia que ele trouxe foi a lei da ação das massas. E a lei da ação das massas foi realmente uma questão de dizer que tinha regiões que ele acreditava diferentes que eram responsáveis para funções diferentes no cérebro. Agora, a gente só chega a uma prova, finalmente, a ciência, com Luria, que é considerado o pai da neurologia. Ele era um patologista, então ele definitivamente conseguiu abrir o cérebro, ver lesões e poder comparar com os déficits que as pessoas tinham é, em vida, né? Então, Luria foi quem realmente foi o primeiro a poder provar que, de fato, tem regiões é, específicos que são responsáveis por certas coisas. Agora, não na especificidade que Franz Gall falava. Aqui já só é mais uma revisãozinha disso, vocês podem ver isso depois. É, a questão de sermos seres inacabados. Isso é muito importante e isso é uma das coisas que diferencia a gente de outros animais, mamíferos, por exemplo. É, o fato de que, primeiro, assim, somos a espécie que mais demora para maturar, eu acho que é a palavra, né? Para chegar à maturidade sexual, por exemplo. É, somos a somos seres que passam muito tempo na infância, na adolescência, tanto
psicologicamente, como cognitivamente, como fisicamente desenvolvendo. E isso é uma das coisas que permitiu que a gente adaptasse ao longo do tempo, é, de acordo com as necessidades que vieram surgindo, assim, desde a época mais primitiva. É, e foram essas adaptações que trouxeram a gente aonde estamos hoje. Tudo isso por causa da nossa plasticidade cerebral e porque nascemos inacabados. Porque se a gente nascesse tudo pronto, não teria espaço para essa neuroplasticidade que é tão importante para a nossa evolução como uma espécie. É, nessa ideia de seres inacabados, eu coloquei aqui embaixo flexibilidade em vez de instintos. Os animais têm instintos, nós não, nós somos flexíveis, a gente pode reagir de formas diferentes. A gente não nascemos autossuficientes, como, por exemplo, um cavalo. Pronto, o cavalo nasce e, assim, com uma hora já está em pé, já está andando, já está assim, como a maioria dos animais, assim, são poucos que realmente são tão indefesos quanto os seres humanos. Então, vamos supor que a maioria das espécies já nascem de uma certa forma autossuficientes. A gente não, mas a gente nasce com aptidão para aprender. E a outra coisa que eu coloquei nesse slide é versatilidade em vez de um programa genético fechado. A gente tem um programa genético aberto. Aberto permite essa flexibilidade, permite essa neuroplasticidade, permite essa versatilidade. E tudo isso vem do fato de sermos e nascermos inacabados. E, de fato, somos inacabados até morrer. A gente está transformando até morrer. Aí, isso aqui é só mais repeteco, lembrando que todas as células são plásticas, é, e que a neuroplasticidade é mais possível em crianças e pessoas mais novas. Eles têm uma capacidade plástica maior. Quanto mais velho, mais difícil aprender coisas novas. É, isso é só uma revisão do cérebro trino de MacLean. Ele acreditava, e como eu disse, é relativamente recente, isso acho que foi dos 1980 e pouco, que dividiu o cérebro em três partes: o reptiliano, que é o instintivo, o límbico, que é o emocional, e o intelectual, que seria o cérebro racional. Então, tem o reptiliano, o emocional e o racional. É, e cada um desses corresponde a uma etapa evolucionária. Então, a gente nasceu primeiro com o cérebro reptiliano, que é as coisas mais instintivas, que inclui o mesencéfalo, a ponte e o bulbo e o cerebelo. É, e isso, nossos instintos mais primitivos, medo, sono, fome, essas coisas que a gente precisa para sobrevivência, para se defender, existem aí naquele cérebro reptiliano. Aí o segundo a desenvolver foi o límbico, que é a gestão das nossas emoções, que a gente trabalhou semestre passado. E por último, a última parte do cérebro, de fato, a se desenvolver, que foi o nosso córtex, cerebral, é a parte intelectual, que é o que nos diferenciou de outros seres vivos, é, e fez com que a gente pudesse desenvolver a fala e a escrita e tantas outras coisas que nos diferencia de outros animais. E aqui é aquela foto eu acrescentei que Betty tinha achado, que aí demonstra mais uma vez que a gente tem o marrom, que é o reptiliano, mais uma vez, que é o tronco encefálico e o cerebelo. É, e aí tem o sistema límbico e o neocórtex, que seria intelectual. É, aí vem minha cachorrinha. Esse aqui a gente estudou o desenvolvimento do cérebro, e a gente viu que quando o bebê está com, assim, o bebê não, quando o feto está com apenas 3 ou 4 semanas, já tem essa construção primitiva do cérebro. E ele inclui a medula espinhal, o rombencéfalo, o mesencéfalo e o prosencéfalo. Então,
como vocês podem ver, a única coisa ali que continua até hoje é o mesencéfalo. Aí eu acho que Ana Maria disse que ele era embrionária, de origem embrionária, porque de fato ele está ali desde a época que a gente era só um embrião dentro da barriga da nossa mãe que tinha o mesencéfalo. Já os outros desenvolvem, certo? O rombencéfalo se torna o bulbo, ponte e o cerebelo, que seria aquele cérebro primitivo, reptiliano, e o prosencéfalo, que se desenvolve no desencéfalo e telencéfalo, que é o cérebro em si. É, passamos as primeiras aulas falando bastante sobre o corpo caloso. O corpo caloso, a gente sabe que ele une e é a maior estrutura de substância branca no nosso cérebro. Por quê? Porque substância branca é altamente mielinizada e a gente precisa disso para comunicação rápida. Então, ele faz justamente isso. O corpo caloso está ali para conectar os dois hemisférios do cérebro e ele atravessa todas as áreas corticais. É dividido nessas quatro partes. Eu tinha dado a dica a primeira vez que eu falei que o rosto, pense no rosto, que aí ele fica de frente, aí vem o joelho, o tronco e atrás que tem o esplênio. Cada um deles é conectado com a parte, eu vou até assim usar assim, meus tools aqui, deixa eu ver para desenhar aqui que a gente pode ver que essa parte aqui, que seria o rosto e o joelho, são conectados com o lobo frontal, que o tronco e o esplênio estão conectados com o lobo temporal e com o occipital, aqui, certo? Agora vamos clear all drawings. Sim, voltando, lembrando que isso, diferente de Gall, que acreditava que o tamanho do cérebro determinava a inteligência da pessoa, de fato, um aumento na espessura do corpo caloso na infância está relacionada à inteligência e velocidade de processamento, e lembrando que isso tem a ver com estímulo. E aqui está só resumindo o que eu tinha acabado de falar, que é justamente essa questão do joelho e o rosto sendo conectados com o lobo frontal e o tronco e o esplênio conectados com o lobo temporal e occipital. E saber que alterações no corpo caloso levam a prejuízos motores e cognitivos. A gente vê que mal de Alzheimer e Parkinson são associados justamente a esse enfraquecimento. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês poderem ver aqui. Uns problemas com o corpo caloso, a gente tem agenesia ou disgenesia do corpo caloso, quando ele não desenvolve ou desenvolve muito pouco, fica muito pequeno, então, assim, faz sentido que teria comprometimento cognitivo, porque você não teria essa comunicação que é tão importante entre os dois hemisférios. Então, as coisas típicas desse tipo de problema é musculatura fraca, que a gente chama de hipotonia, dificuldade de mastigação, baixa percepção de dor, atraso no desenvolvimento motor e falta de coordenação motora. E em 2/3 desses pacientes têm problemas de convulsões também. E isso, a Ana Maria também citou que foi um problema com Zika, que na época de Zika se viu bastante desse tipo de problema, e a gente pode ver até nessas fotos que tem diferenças muito grandes. Tem uns que, assim, são menos comprometidos, não sei qual, tem menos problemas do que outros. A gente também falou sobre a remoção do corpo caloso em casos de epilepsia grave, certo? Isso sempre tem algum tipo de prejuízo, então só se faz quando a epilepsia realmente é tão grave que está correndo risco de vida, esse tipo de coisa. Aí eles podem seccionar pedaços do corpo caloso, e os danos geralmente são problemas com linguagem,
problemas em reconhecer objetos e problemas com orientação do lado esquerdo e lado direito, justamente por não ter essa conexão. Então, lembrando que é, calostemia, remoção do corpo caloso, problema com linguagem, esquerda-direita e em reconhecer objetos. O tronco encefálico, muito, muito importante. Ele conecta o telencéfalo, que é a parte principal do nosso cérebro aqui, à medula espinhal, que é o resto do corpo. Então, literalmente, tem no cérebro, o tronco e o resto do corpo. É, Aqui na foto eu coloquei tudo, tem o cerebelo aqui, né, que seria para coordenação de movimentos. É, o bulbo, que é responsável para batimentos cardíacos, pressão sanguínea, circulação, respiração, é, praticamente todas as funções vitais. A ponte, é, que fica no meio, e o mesencéfalo em cima. O mesencéfalo é onde está a maioria da formação reticular, está ali dentro, e os núcleos da base também. Embora núcleos da base está tudo muito, assim, está tudo nessa área aqui. É, Vamos para a próxima e ver um de cada vez. O mesencéfalo, que é a parte de cima, voltando aqui, deixa eu voltar para esse slide, tem, para ajudar a lembrar, vocês podem lembrar MPB, a música, né, o estilo de música, que é mesencéfalo, ponte e bulbo, que é a ordem, né? Mesencéfalo, ponte, bulbo, MPB. Então, começando com o mesencéfalo, ele é responsável para a varredura dos olhos. Ele, obviamente, liga a ponte ao cerebelo e o diencéfalo, certo? Ele fica assim entre. Esse é o diencéfalo. O diencéfalo é o tálamo e o hipotálamo, e o telencéfalo é o cérebro. É, e dentro do mesencéfalo é onde a gente tem a substância negra que faz dopamina. É, e é responsável para a gente ter movimentos coordenados. Lembrando que a falta de dopamina a gente vê muito em mal de Parkinson's. Aí são aquelas coisas de rigidez, tremores, essas, é, esses déficits. Isso é tudo no mesencéfalo. E coloquei aqui, assim, uns dos transtornos que ela colocou no slide. Aí tá aí, tá? É, mas é o mesencéfalo. A ponte, pronto. A ponte é responsável para esse síndrome de encarceramento. Síndrome de encarceramento é justamente isso. Você está tipo, você tá enjaulado dentro do seu próprio corpo. É como se tivesse a mente funcionando normalmente, mas justamente essa ponte que liga a sua mente ao resto do corpo tem algum problema e aí acaba com esse síndrome de encarceramento. Ele é eu coloquei ali uma importante conexão ascendente e descendente, quer dizer, ele é ascendente porque ele sobe, ele pega as informações sensoriais que vêm do resto do corpo e leva para o cérebro, e descendente porque ele pega também as informações ou os comandos que vêm do córtex e manda para baixo. Então, a ponte é justamente isso, ele é uma ponte. E é uma ponte importante de comunicação entre o córtex e o nosso cérebro e o resto do corpo. E aí vimos agora o bulbo, que também é chamado da medula oblongata. Aí, como eu falei, ele é a parte mais importante, assim, tudo é importante, né? Mas, assim, em termos de vida, ele é responsável para, como eu já falei, batimento cardíaco, respiração, pressão arterial, deglutação, secreção dos sucos digestivos. Todas as funções viscerais, autônomas, tudo que nós mantém vivo acontece aqui na medula oblongata. Ele também é responsável para o instinto de vômito, tosse e espirro. E eu comentei na outra vez que xarope de tosse, ele atua no bulbo. E por isso que não se recomenda dar muito para crianças assim, hoje em dia, que não é bom.
Agora, falando do cérebro, a gente tem que lembrar que nosso cérebro, eu vou até mudar esse para cá, que o nosso cérebro depende de duas coisas para nutrir ele, que é oxigênio e glicose, certo? É a comida do nosso cérebro, oxigênio e glicose. Então, o que acontece quando ele não recebe bastante oxigênio e glicose? Ele já começa a tentar desligar certas coisas para poder economizar o que tem. Então, o que é que acontece? Ele, geralmente, a pessoa, assim, pode desmaiar. E como é que isso acontece? O cérebro manda mensagem para o tronco encefálico, geralmente o bulbo, porque o bulbo é quem está controlando, assim, pressão, batimento cardíaco, e diz, olha, bulbo, vai mais devagar, porque não tem muito aqui de oxigênio, então vamos economizar e usar o mínimo possível. Agora, quando você começa a usar menos, você também pode usar menos funções, porque ele tem que ir cortando certas coisas. Aí a função de você desmaiar é uma função muito prática, porque a ideia é que você deitado é muito mais fácil para o sangue vir para o cérebro e a expectativa é que o sangue está vindo rico em oxigênio e glicose. Então, quando você está em pé, a gente tem que bombear aquele sangue tudo para o cérebro, mas quando você desmaia, é um mecanismo de defesa do nosso corpo para que o sangue corre para o cérebro, que é o que está precisando e está sentindo falta. E aí eu coloquei aqui de ladinho que tem dois sistemas arteriais. É, Na sala de aula, ela realmente só reforçou o carótido, mas em algum momento também falou sobre o sistema vertebral, mas enfim, são duas artérias, dois sistemas arteriais grandes que irrigam o cérebro de esse sangue rico em oxigênio e glicose. Agora, como eu falei, quando a gente precisa reduzir, vou mudar para cá, quando a gente precisa reduzir para poder economizar oxigênio e glicose, certas funções já começam a ter alterações. Um é no paladar. Às vezes você sente assim um gosto estranho na boca, uma coisa meio de ferrugem. Pode ter mudanças auditivas ou auditivas, né? Que tipo no ouvido. Pode começar a ver ponto preto, certo? E todas essas coisas geralmente são temporárias quando se trata de que você está perto de desmaiar, mas são todos sinais de que seu cérebro de fato está faltando oxigênio e glicose, então ele está podando as coisas que são menos necessárias para proteger os sistemas mais vitais. Então, presumindo que é uma coisa simples, você não comeu, enfim, você desmaiou, desmaiou, agora o sangue tá voltando para o cérebro, então tá tudo de boa, e em alguns segundos você já acorda, já está se sentindo melhor, toma um suco de laranja e tá tudo bem. Agora, se essa falta de oxigênio e glicose no cérebro é demorado, aí isso pode ser por causa de um aneurisma, um AVC, é, várias coisas que realmente bloqueiam o fluxo sanguíneo ou que diminuem ao ponto que realmente não está chegando o suficiente para sustentar. Aí você está falando da possibilidade de problemas mais longo prazo. Aí eu coloquei ali, assim, pode ser ficar paraplégico, tetraplégico e pode até morrer. É, Lembrando que, como o bulbo é tão importante e ele cuida de todas essas funções vitais, é, dano ao bulbo é quase sempre fatal. Então, se você levar, tipo, uma pancada ou uma coisa assim no bulbo, é frequentemente fatal e ele é muito sensível aos efeitos de certas drogas, que são, não sei como é que diz em português, acho que em inglês a gente chama de opiates, opioide, eu acho que é tipo morfina, cocaína, e anfetaminas que não são opioides, mas o bulbo é muito sensível a eles. Então, por isso que pessoas acabam morrendo de overdose, porque você, assim, toma heroína, que é um opioide, ele age no bulbo,
A ação dele é depressivo, então ele, tipo, tu fica todo relaxado, né, quando toma, mas relaxa tanto até morrer, porque ele vai diminuindo tudo, batimento cardíaco, pressão sanguínea, e aí a pessoa morre. Alguns transtornos que afetam o tronco encefálico são esclerose múltipla, esclerose lateral, e esse doença de IB7, que até quando eu expliquei outra vez, alguém perguntou como o que é que tumores tem a ver com o tronco encefálico, e eu fiquei de pesquisar e eu não olhei, mas tá aí. Vamos mudar de novo para cá. Determinando o que é morte cerebral. É, Se alguém já viu assim uma galinha, você pode cortar a cabeça da galinha e ela ainda corre um pouquinho. É, e aí, assim, a necessidade de compreender o que é realmente morte. Hoje se considera uma pessoa morta. Isso a parte mais importante é quando tem a ausência dos reflexos do tronco encefálico. O que é os reflexos do tronco encefálico? Pupilas fixas e não reagentes, não reage à dor e não respira de forma autônoma, certo? Então, quando a gente diz que a pessoa morreu, geralmente são 6 horas que você espera, a pessoa está em coma ou parada cardiorrespiratória e você colocou em máquinas e está entubado e você está ventilando e fazendo essas coisas, mas precisa saber se tem atividade cerebral. Então, o que eles vão verificar é a ausência dos reflexos do tronco encefálico. Eles vão querer ver se as pupilas estão fixas e dilatadas, se eles estão grandes, dilatadas e fixas, você bota a luz e ele não diminui. Ó, aqui, ó, bem, certo? A gente quer ver eles diminuindo. Então, assim, você pode estar aparentemente é, sem atividade cerebral, mas se alguém coloca um feixe de luz e sua pupila reage, isso é evidência do que ainda não tem morte cerebral. Então, ausência dos reflexos do tronco encefálico, ok? O cerebelo. O cerebelo é muito simples, é fácil de lembrar, é o pequeno cérebro que fica ali atrás. Ele é responsável para tudo que é movimento, equilíbrio, tônus, postura. Ele que fez a gente bípede, é responsável para o controle muscular em movimento e recentemente vem muito conhecimento, muitos estudos que também liga o cerebelo a emoções e linguagem, certo? Emoções porque a gente vê como de fato o emocional consegue atrapalhar o funcionamento de atletas, essas coisas. Aí eu coloquei aqui, ó, barulho lá fora. Nice. O cerebelo, coloquei aqui, quanto mais treina, melhor a resposta física. Você acaba tendo uma memória muscular motor, certo? Embora esse trabalho muscular é voluntário, mas se você trabalha bastante, ele se torna automático. E o cerebelo, como você pode ver aqui, com todas as setas indo nas direções diferentes, ele conecta com vários sistemas. Ele conecta com o córtex, porque as mensagens do córtex cerebral que passam por ele, e ele daí passa pela medula para dar mensagem para os músculos mexer. Então, é tudo interconectado. Então, primeiro você pensa, eita, eu vou chutar a bola, ele passa, na verdade, ele passa pela formação reticular e só um minutinho, sim, só um minutinho, porque minha filha quer falar comigo. Sim. Pode, eu estava já escutando lá fora. Assim, se pode evitar, eu vou terminar rápido aqui. Tá? Sim, desculpa. Aí, continuando, não lembro o que eu estava dizendo.
Cerebelo, cerebelo, memória muscular. Assim, a mensagem vai do cérebro, então, vou chutar a bola, ele passa pelo cerebelo, que faz, assim, esses ajustes de coordenação motora, e dali ele continua para a medula espinhal, aonde vai a mensagem para a perna, para o braço, enfim, para todo o corpo fazer o movimento que precisa fazer. É, nas áreas diferentes do cérebro afetado por bebida, raciocínio lento prejudicado, a gente sabe que o raciocínio fica no lobo frontal, a fala desarticulada e arrastada também, eu acho que seria no lobo frontal, porque é onde a gente tem o córtex motor, que é o que de fato trabalha a parte assim de você mexer a boca e a língua para poder falar. Perda de equilíbrio e coordenação motora seria o cerebelo, visão turva seria o lobo occipital e audição prejudicada temporal e perda de memória é onde? No hipocampo. E o hipocampo, que é fundamental para a memória, fica dentro do lobo temporal. Agora, mal de Parkinson's. Todos nós já vimos pessoas com mal de Parkinson's, aqui tem uns desenhos que mostram. O instinto seria, não, é uma coisa no cerebelo, porque é uma questão muito de equilíbrio, porém não é um déficit de dopamina, certo? E esse déficit de dopamina acontece aonde? Na substância negra, tá? Que é parte dos núcleos da base. É, tá aqui. Sim, os sintomas disso, tremores, rigidez muscular, instabilidade postural, desequilíbrio, arrasta os pés, né? Andando assim. E com eles a gente vê vários tipos de cinesias, né? Tem o hipocinesia, que é uma redução em movimento, que a execução do movimento é difícil, a bradicinesia, que é um movimento muito lento, tudo é muito lento, e a cinesia, que é a dificuldade em começar, ao iniciar algum movimento, certo? Então, todos esses são relacionados à dopamina, nesse caso, substância negra dentro dos núcleos da base. Parkinson's, dopamina, substância negra, ok? E aqui vamos para os núcleos da base, certo? Vou colocar aqui. Ó. Os núcleos da base é só decoreba, vai ter que lembrar. Vou até colocar aqui, cadê meus annotations para desenhar? Aqui temos o núcleo caudado, que é o primeiro, em cima são esses dois pequenininhos que ficam logo em cima do tálamo, que é esse daqui, certo? O mais perto dele é o putamen, que é esse daqui. E lembrando que eles juntos são considerados o estriado, certo? Embaixo do globo pálido, aqui, ó. Aliás, aqui embaixo é o globo pálido, que é embaixo do putamen. Aqui, lembrando, é o tálamo, né? Aí, logo embaixo do tálamo, esse e esse são os núcleos subtalâmicos, tá? Então, lembra, tálamo aqui embaixo é o subtalâmico. E embaixo do subtalâmico que a gente tem a substância negra, que é justamente aonde produz a dopamina. Agora, a dopamina que é produzida aqui na substância negra, ele é recebido pelo estriado, certo? O estriado é um receptor de dopamina. Então, produz na substância negra, aí ele é recebido dentro do estriado, certo? Deixa eu clear. E vamos lá. Os núcleos da base. Pronto, isso eu me atrapalhei quando eu estava falando do cerebelo, porque eu estava escutando já minha filha aqui entrando e me desconcentrou. Mas o cerebelo funciona em conjunto com o córtex e com os núcleos da base para fazer um movimento fluido e coordenado, certo? Então, ele funciona da seguinte forma. Como eu falei, com o cerebelo, ele
começa no córtex, então vem a mensagem, vamos tocar Mozart, né, no piano, tá? Aí vai a mensagem, desce, vai para os núcleos da base, os gânglios da base, que comunica também com o cerebelo. Então, no núcleo da base, ele vai lapidar esse movimento, certo? Então, ele vem o sinal meio grosseiro do córtex, que tipo, vamos tocar. Aí aqui vamos modulando esse movimento e fazendo os ajustes necessários em conjunto com o cerebelo, por essa questão de equilíbrio, assim, depende do tipo de movimento realmente que você está fazendo, mas eles trabalham em conjunto, determinam assim exatamente como é que vai ser feito esse movimento, volta para o córtex e o córtex manda executar e aí desce de novo para os músculos, certo? Então eu coloquei aqui a função é modular os movimentos voluntários, certo? Os núcleos da base é movimento voluntário, ok? A formação reticular são movimentos involuntários, tá? Então, núcleo da base é modular movimentos voluntários, tá? Eles não iniciam o movimento é iniciado no córtex motor primário, certo? Mas eles pegam esse primeiro sinal, que é no córtex motor primário, e ele lapida dentro dos gânglios da base para refinar o movimento para depois poder executar, tá? E aí tá escrito também, juntamente com o cerebelo, possui importante função no ajuste fino dos movimentos motores, ok? E a gente vê tudo aqui de novo, lembrando que aqui é o tálamo, certo? Isso ajuda a gente a lembrar onde está tudo, né? Para tentar decorar, assim, a localização de tudo. Aí, logo embaixo do tálamo, é o núcleo subtalâmico. Embaixo do núcleo subtalâmico é a substância negra, dopamina, mal de Parkinson. O globo pálido, essa parte mais interna, ok? E esses dois que trabalham em conjunto, que é o núcleo caudado e o putamen, que juntos a gente chama do estriado, e eles trabalham, vai ver isso no próximo slide, mas eles trabalham com os movimentos motores grossos, né, de correr, pular, e aí isso ajuda você a lembrar que são movimentos voluntários. Então, o estriado, que é o núcleo caudado junto com o putamen, eles trabalham com movimentos grossos, pular, correr, chutar. E esses movimentos, você sabe que se você vai pular, vai andar, vai correr, isso é tudo movimento voluntário, certo? Diferente de batimento cardíaco, que é um movimento involuntário, ok? Lembrando, ele lapida, ele modula o movimento, ele não inicia o movimento. O movimento é iniciado dentro do córtex motor primário, que naquela divisão, né, entre o lobo frontal e o lobo parietal. Aí aqui está só a explicação de como é que funciona. O córtex inicia o movimento, ele passa para os núcleos da base para processamento. Os núcleos da base fazem os ajustes necessários, devolvem para o córtex e aí executa. Agora, eu vou acrescentar que aqui no meio, enquanto ele está também sendo processado pelos núcleos da base, ele também está se relacionando com o cerebelo, certo? Então, córtex inicia, acontece essa modulação nos núcleos da base, ou nos gânglios da base, junto com o cerebelo, e depois devolve para o córtex para mandar executar nos músculos. E aqui a gente tem justamente assim, um por um, a função núcleo caudado e o putamen, que controlam movimentos intencionais grosseiros do corpo, que é pular, correr, chutar, tá? O globo pálido é tudo movimento fino. Então, assim, você colocar, como eu coloquei nessa foto ali embaixo, você coloca a linha numa agulha, até escrever, qualquer coisa que requer realmente movimento fino,
ou algo mais assim, discreto, né? Porque a gente até estudou isso, um movimento mais discreto, mais específico, vai ser o globo pálido, tá? E lembrando, e não se preocupe com, acho que é interno, externo, interior, exterior, frontal, enfim, não importa muito não. Esses dois, eu vou anotar aqui de novo, esses dois aqui, ó, certo? É o globo pálido. Ok? Movimentos finos, ok? Movimento grosso acontece com o estriado, tá? Que é aqui e aqui, aqui e aqui. Núcleo caudado e putamen, movimentos grossos. Aqui, o globo pálido, movimentos finos, tá? Continuando. O núcleo subtalâmico, lembra? Logo embaixo do tálamo. O subtalâmico é responsável para o movimento de marcha, andar, tá? E aqui temos uma revisão geral. Núcleo caudado, putamen, que é o estriado juntos, intencionais grosseiros, correr, pular, globo pálido, movimentos finos, substância negra, dopamina, e lembrando que ele age sobre o estriado, então a substância negra produz, mas os receptores estão no estriado. É, e isso, quando não tem bastante dopamina, é uma insuficiência de dopamina que você tem esses sintomas que são típicos de mal de Parkinson, que são os tremores, que é uma bradicinesia, bradicinesia, acinesia, também, que é a dificuldade de iniciar e de executar os movimentos, certo? E rigidez, eles são muito duros e aquela coisa de andar arrastado, certo? Tudo isso são sintomas de uma falta de dopamina, e lembrando que essa falta de dopamina na substância negra. Vocês já não vão aguentar mais, assim, de tanta repetição, mas é assim que a gente decora. A substância negra, dopamina, falta de dopamina, Parkinson's. E os sintomas são os mesmos. Globo pálido, movimento fino, estriado, movimento grosso. Núcleo subtalâmico, lembra aquela imagem do soldado aqui no cantinho, a marcha, tá? Então, aqui, vamos tentar ficar em silêncio um momento, ver se vocês conseguem lembrar o que é cada coisa. Vamos lá. O núcleo caudado e o putamen, lembra? Estão um do lado do outro, que é o estriado, movimento grosso. O globo pálido, que são esses dois internos aqui, que são movimento fino. Embaixo do tálamo tem um núcleo subtalâmico, que é a marcha, e a substância negra, que é dopamina, que é Parkinson's, que é tremores, que é isso, certo? É, Aí tá aqui, os núcleos da base desempenham um papel importante na regulação do tônus muscular e postura. Sim, a gente sabe que o cerebelo também é responsável para tônus muscular e postura, mas os núcleos da base também são, porque eles trabalham justamente em conjunto com o cerebelo e a medula espinhal. Lembrando que é tudo conectado para movimento, certo? Para executar qualquer tipo de movimento, seja esse um movimento de uma pessoa saudável, fluido, coordenado, ele passa córtex motor primário, passa pelos núcleos da base, comunica com o cerebelo e dali ele vai para a medula espinhal para poder executar o movimento. E quando tem algum tipo de transtorno, o transtorno está acontecendo nesses mesmos lugares, certo? Que é justamente nos núcleos da base. Aí tem aqui distonia. Distonia, eu botei essas fotos que geralmente é tipo uma falta de musculatura, é tipo você tá todo troncho. Mal de Parkinson's e doença de Huntington são todos típicos
é, de problemas justamente nos núcleos da base. Dopamina, mais especificamente. Agora, o excesso de dopamina causa Tourette's. E vamos lembrar que, assim, a gente vai ver no final, mas Tourette's é também extrapiramidal, ok? E ele é hipercinesia. Então, enquanto o mal de Parkinson's era hipocinesia, bradicinesia, acinesia, que é tudo lento, não está acontecendo, baixo. O Tourette é o contrário, porque ele tem um excesso de dopamina. Então, é hipercinesia. É movimento demais. Aí você acaba tendo tiques, essa falta de controle. Às vezes as pessoas falam as coisas sem conseguir se controlar. E aí se trata geralmente com antipsicóticos e antidopaminérgicos, justamente para inibir a dopamina. Então, falta de dopamina, Parkinson's, Huntington's, tudo relacionado a essas questões de coordenação motora que passam pelos núcleos da base, e excesso de dopamina, Tourette's, que é hipercinesia e é um problema extrapiramidal, que também é Parkinson's, porque é do mesmo, assim, é o mesmo grupo. Só que um é a falta de dopamina e o outro é o excesso de dopamina. Ambos extrapiramidal. A gente falou um pouquinho sobre isso, sobre essa encefalopatia traumática crônica que vem de jogadores de boxe e de jogadores de futebol americano, de tanta pancada, pancada, pancada na cabeça. Aí, só para saber que é um problema neurodegenerativo progressivo, então ele acaba realmente degenerando a massa cinzenta. Aí você acaba com esses sintomas que estão aqui, que é perda de memória, dificuldade em planejar, organizar, alterações de personalidade, depressão, insônia, tremores, lentidão de movimentos, que é bradicinesia, dificuldade para andar, equilibrar. Aí, assim, tudo isso é diferente do mal de Parkinson, que é uma coisa assim mais específica da dopamina, esse aqui pode ser realmente, como ele é neurodegenerativo, ele pode afetar várias partes do cérebro. Assim, a memória pode ser do hipocampo, a dificuldade em planejar pode ser das tantas pancadas, lesões no lobo frontal, e aí você não consegue planejamento, organização de tarefas. Também lobo frontal, alterações de personalidade. E pode não ser da pancada em si, pode ser como um neurodegenerativo, perda de massa cinzenta, e aí as conexões não acontecem do jeito que deveriam. Como também pode ter problemas com os núcleos da base, que causariam tremores, lentidão de movimento, dificuldade para andar e equilibrar, pode ser lesões no cerebelo. Então, eu meio que coloquei aqui cada coisa, isso foi só assim, eu pensando de onde poderia ser, mas é mais ou menos isso. Aqui, voltando para o cérebro, temos as 4 áreas importantes corticais, que é o córtex motor, o somatosensorial, o visual e o auditivo, certo? É o A, deixa eu colocar aqui e anotar de novo. Esse aqui que seria o córtex motor, certo? Então, essas questões da fala arrastada, se bebe muito, isso é porque está mexendo com a motricidade mesmo da boca, da língua, do movimento. O córtex somatosensorial, que é aqui do lado, que já no outro lado dessa fissura, que seria no lobo parietal. O visual, a gente sabe aqui, no occipital, e o córtex auditivo, que é aqui no lobo temporal. E aqui a gente também tem 2 áreas muito importantes para a fala, que é Wernicke e Broca. Lembrando que Broca fica na frente e Broca é mais responsável para a parte de você botar para fora, de você poder falar mesmo, o mecanismo de falar. Enquanto aqui a área de Wernicke é de compreensão. E se você pensa bem direitinho, faz sentido, porque você pode ver que aqui essa área de Broca
ele tá colado com o córtex motor. Então, faz sentido que o problema seria motor, enquanto aqui é compreensão. Então, Wernicke, dificuldade em compreender a linguagem, e Broca, a dificuldade em expressar, certo? Geralmente estão os dois no hemisfério esquerdo, porém, em canhotos, Wernicke pode aparecer no lado contrário, ok? Vamos para o próximo. E aqui a gente pode ver todo o movimento de como é que acontece essa compreensão auditiva e a fala, certo? Então, o primeiro passo, ele entra pelo canal auditivo, onde ele se transforma em sinais e é processado no córtex auditivo. Deixa eu voltar para meu anotar aqui. Pronto. Aí ele é processado aqui no córtex auditivo. Dentro do córtex auditivo, aqui nessa área mais aqui, é Wernicke. É aqui que você vai entender o que a pessoa falou. Então, se eu te pergunto qual é teu nome, você tem que compreender, eita, essa pessoa quer saber meu nome, e aí vai passar por esses feixes aqui para a área de Broca. Por quê? Aqui eu compreendi, eita, essa pessoa está perguntando meu nome e eu vou ter que falar meu nome. Então, eu tenho que passar para cá, certo? Para a parte motor, para a parte de broca, e com broca vai ter que sair, certo? Eu vou ter que dizer alguma coisa, eu vou ter que falar meu nome. Oi, sou Lexi. Então, isso é todo o processo. Ele entra pelo canal auditivo, é processado pelo córtex auditivo, dentro de qual tem a área de Wernicke, que é específico para a linguagem. Aí ele vai compreender o que você falou e vai passar para a Broca, e Broca vai fazer com que você expressa. Agora, quando a gente, vamos já para o próximo, para ver essa questão dos problemas com esse sistema, e lembrando que é o fascículo arqueado, é o que conecta, são os feixes que conectam justamente o Wernicke com Broca. Ok. Aí as afásias são os principais, é a fase de Wernicke e a fase de Broca. A fase de Wernicke é que você não compreende, mas não tem nenhum problema em falar. E aí eu dei o exemplo, assim, você me pergunta o meu nome, oi, tudo bem, qual é teu nome? E eu digo, a praia estava ótima hoje. Você tinha que ver, e tinha muita gente rindo, e o fogo que estava ali, meu Deus do céu, e hoje para café da manhã, isso aí é a fase de Wernicke, não tem nenhum problema na fluência da fala, o problema foi a compreensão, certo? Enquanto Broca tá como essa foto que tem aqui embaixo. Broca, a pessoa compreende o que foi perguntado, porém não consegue verbalizar, botar para fora. E eu tinha até um vídeo que eu acho que eu tinha mostrado para vocês naquela primeira revisão que eu dei, que a menina, assim, você vê claramente que ela compreende a pergunta, mas ela não consegue responder. E aí fica assim, falas muito curtas, geralmente uma palavra só, é, fica meio querendo botar para fora e não consegue. E tem a fase de conexão que é muito raro, mas é naquele fascículo, naquele feixe que conecta os dois e faz com que a pessoa tenha dificuldade em repetir frases ou palavras. A formação reticular. Pronto. É um agregado de núcleos com dendritos ramificados distribuídos entre o tronco encefálico e o diencéfalo. O que é que isso quer dizer? O tronco encefálico a gente já sabe, né? Que é o MPB. O mesencéfalo, a ponte e o bulbo, tá? O diencéfalo é o que fica em cima, que é o tálamo e o hipotálamo, tá? Agora, a questão da formação reticular é que não tem, assim, uma área, não é muito fácil definir exatamente onde é. Aí, por isso que se chama uma formação reticular, porque ele é um agregado de núcleos, é um grupo de núcleos que fica mais ou menos nessa área. Aí a gente pode ver aqui, por exemplo, aqui a gente pode ver que é o bulbo, a ponte, deixa eu botar aqui, pode ver aqui o bulbo, aí depois a ponte e depois o mesencéfalo.
certo? Aí você pode ver, por exemplo, aqui, ó, a substância negra, que é a dopamina, tá aqui no mesencéfalo, tá? Nessa parte aqui, ó, tá? E você pode ver que ele é apenas ascendente, tá? Então, a dopamina vai para o cérebro, ele não desce, tá? Aí aqui temos os três principais partes da formação reticular, que é o FOR, o locus coeruleus e os núcleos de Raff. Cada um é responsável para um neurotransmissor importante, tá certo? O FOR, acetilcolina, o locus coeruleus, a noradrenalina e os núcleos de Raff é a serotonina. Núcleos de Raff e a serotonina são ascendentes e descendentes, certo? Eles tanto sobem para o córtex cerebral como descem para o corpo. Vocês podem ver, deixa eu só tirar esses. Vocês podem ver aqui que o locus coeruleus aqui, ele fica, em teoria, tá aqui, ó, o cerebelo, né? Aí você pode ver que o locus coeruleus, que tem a noradrenalina, ele fica logo aqui e ele vai para o cerebelo, tá? Ele fica atrás, nessa parte de trás da ponte. Substância negra aqui no mesencéfalo, tá? Que é a parte daqueles núcleos, os gânglios, os núcleos da base, que isso seria a parte mais inferior, né? Que aí o resto seria mais para cima, tá? Porque tem o tálamo, lembra? Aqui deixa eu pegar outra cor aqui. Pronto. Aqui é o nosso diencéfalo, tá? E aqui é o nosso cérebro, tá? Não está muito bem desenhado, mas enfim, é isso. Então, a gente já vê aqui que a substância negra, que ele fica dentro dos núcleos, dos gânglios da base, lembra aquele corte dos núcleos da base, que ele fica lá embaixo? Ele é a última coisa lá nos gânglios da base, que é a substância negra, em cima dele tem aquele núcleo subtalâmico, né? E depois a gente tem o tálamo, aí em cima do tálamo tem o núcleo caudado, enfim. Aí a gente pode ver aqui de outra posição que a substância negra que fica no mesencéfalo, na verdade, também é a parte mais inferior dos núcleos da base ou dos gânglios da base, tá? É... Sara, que é o que é responsável para o estado de vigia e sono, muito importante, é, ele é parte da formação reticular. Eu dei o exemplo, que assim, a gente pode pensar Brasil, Pernambuco, Recife. Então, a gente tem o tronco encefálico, dentro do tronco encefálico e o diencéfalo, a gente tem a formação reticular, e dentro da formação reticular é esse conjunto que a gente chama de SARA, que é o Sistema Ativador Reticular Ascendente. Ascendente por quê? Porque vai para cima, certo? Ele recebe tá aqui, ó, tem até dizendo embaixo, via aferentes somatosensoriais. Então, ele recebe informação sensorial e manda. A formação reticular é muito importante como um filtro de informações sensoriais. Então, não tudo que o nosso é captado de fora realmente é processado por nosso cérebro, porque tem essa formação reticular que faz um filtrozinho dessas informações. Então, tentem lembrar na ordem, né? Que, embora a substância negra, em teoria, não faz parte específica da formação reticular, a formação reticular, de acordo com os slides dela, é o FOR, locus coeruleus e os núcleos de Raff, cada um responsável por uma coisa. FOR, acetilcolina, locus coeruleus, a noradrenalina, que vai para o cerebelo, e os núcleos de Raff, que é a serotonina, que vai em todas as direções. Mas para lembrar que a substância negra fica em cima, depois o FOR, depois o locus coeruleus e depois os núcleos de Raff, tá? Pronto.
O acetilcolina é muito importante para atenção e memória, ok? Então faz todo sentido que ele vai ser ascendente, né? Acetilcolina, a gente quer para atenção e memória, ele vai para o córtex cerebral. Já a noradrenalina, que desencadeia também a ansiedade, e também é ligado a aquele sono muito profundo, a noradrenalina. E também é ligado ao transtorno bipolar quando é excesso e pouco, a noradrenalina. Tem o locus coeruleus, que é no meio, e os núcleos de RAF, que é serotonina, que é o que deixa todo mundo feliz, e ele interfere na tua percepção de dor. Então, em teoria, menos serotonina, mais dor. É, e aqui tem mais algumas coisas que a formação reticular faz, que ele ativa o córtex cerebral via SARA, certo? Então, lembra que o SARA é justamente, ele recebe a informação sensorial e ele envia para o córtex cerebral. SARA também é responsável para o ciclo de vigia e sono e é muito sensível a drogas tranquilizantes e álcool, porque eles inibem o estado de vigia. Então, quando você bebe muito e fica sonolento, é por causa disso. Ele está agindo justamente nessa formação reticular e no SARA, tá? E como você pode ver, a formação reticular é muito intimamente ligado ao cerebelo, que aí faz sentido também, né? Quando você, como o SARA é ligado a o ciclo de vigia e sono, a falha de despertar em um coma acontece aqui no SARA. E como eu já falei, ele filtra e modula a informação sensorial que vai para o cérebro. Então, ele seleciona o que é importante. Tá? É, próximo. E aqui eu já toquei nisso, mas que o locus coeruleus, noradrenalina, é conhecido para ansiedade quando ele está baixo, porque na verdade ele contraage o efeito da adrenalina. Então, baixa noradrenalina, ansiedade, e ele desencadeia aquele sono mais profundo. E é ligado com transtorno bipolar. Aí coloquei aumento na fase de mania, redução na fase depressiva, e mesma coisa, serotonina, dopamina e GABA agem dessa mesma forma, excesso ou pouco. E aí o transtorno bipolar pode depender de qualquer uma dessas coisas. Pode ser excesso e falta de dopamina, excesso e falta de serotonina, ou excesso e falta de noradrenalina. Aí eu coloquei aqui só uma anedota para tentar, assim, ajudar vocês a lembrar, às vezes, na hora da prova, porque, às vezes, quando tem alguma coisa para contextualizar, que SARA foi descoberto por uns cientistas quando eles estavam fazendo uma cirurgia em gatos. E aí os gatos estavam sob anestesia, mas os cérebros deles estavam ligados a eletroencefalogramas e eles estavam medindo, né, que tipo, a consciência, né, do gato. E quando o cirurgião, sem querer, estimulou alguma área na formação reticular, isso demonstrou no eletroencefalograma como se o gato estivesse acordado. Agora, obviamente, ele estava sedado, então não despertou, mas fez com que eles descobriram e aí viram justamente. Aí eu coloquei aqui, foi descoberto por acidente com gatos anestesiados durante a cirurgia ao estimular sem querer algo na formação reticular. Aí eu coloquei aqui também no cantinho o cara bebendo, lembrando que é muito sensível a drogas e tranquilizantes que inibe o estado de vigia. Então, em vez de você acordar, ele é muito sensível a drogas e álcool e faz você ficar sonolento. Isso, muito importante, os principais funções da formação reticular como um todo, certo? E a gente não vendo individualmente, eu acho que o mais importante, lembra só que, assim, o FOR é acetilcolina, locus coeruleus, noradrenalina, núcleos e RAF
serotonina, mas como, em geral, a formação reticular, esses núcleos é, com dendritos que espalham por essa área, que é o tronco encefálico e o diencéfalo, eles são responsáveis para movimentos involuntários e automáticos, certo? Diferente dos núcleos da base. Os núcleos e gânglios da base são responsáveis para movimentos voluntários. Lembra aquela coisa, correr, pular? Isso a gente estava falando do estriado, movimentos finos, tudo isso é um movimento voluntário. A formação reticular, não. A formação reticular se trata de movimentos involuntários e automáticos. Movimentos oculares, sim, você pode pensar, não, tudo bem, assim, eu quero olhar para a direita, eu quero olhar para a esquerda, mas a maioria dos nossos movimentos oculares são involuntários. A gente tipo, pensa e o olho vai. Tônus postural. De novo, a gente falou sobre o cerebelo e a importância do cerebelo no tônus postural, mas tem também interferência da formação reticular, lembrando que é tudo naquela mesma área. E ele também é responsável para funções viscerais e endócrinas. Aí eu coloquei, só para vocês lembrarem, endócrinas eu coloquei a foto do tireoide, a postura, movimento ocular, viscerais, que é estômago, pâncreas, né? E é isso. Medula espinhal, ela não passou muito tempo com isso, só lembrando que a ponte, né, aquele síndrome de encarceramento acontece aqui na ponte justamente porque não tem essa conexão entre cérebro e corpo, tá? O trabalho, obviamente, da medula espinhal é levar os impulsos que vêm do cérebro para o resto do corpo para executar os movimentos. É, eu acho que isso não vai cair, essa questão de quantos tem, mas tá ali. Agora, isso eu acho válido, lembrando que neurônios sensoriais, eles estão recebendo os impulsos, recebendo sinais, aliás, recebendo informação e levando para o cérebro, enquanto os neurônios motores, eles estão fazendo o contrário, eles estão pegando essa informação e levando para os músculos para fazer algum tipo de movimento, certo? Então, temos nosso cérebro, as informações passam pelo tronco encefálico, cerebelo, né? Faz todo aquele lapidação do movimento e daí desce a medula espinhal para ser executado pelos neurônios motores, tá certo? Aí no começo disso tudo, o primeiro passo nisso tudo, na verdade, aconteceu com os neurônios sensoriais, porque você recebeu alguma informação de fora, foi captado, essa informação foi levado para o cérebro interpretou essa informação dentro do lobo frontal, parietal, dependendo, assim, pode ser qualquer um, né, dos lobos, dependendo de qual é a informação sensorial que está vindo, dali vai e ele é processado e se envolve um movimento, aí ele passa pelos núcleos da base, e dos núcleos da base, aí ele vai também trabalhar com o cerebelo, e daí vai descer neurônios motores para executar os movimentos no corpo. Agora, tem certos transtornos do sistema nervoso central, certo? E a gente falou em três na sala de aula. A gente falou no piramidal, extrapiramidal e cerebelar. Tá bom? Então, e coloquei assim, eu tentei colocar um exemplo de cada um, mais ou menos, não está muito bom. Esse aqui seria o piramidal, esse aqui talvez seria o extrapiramidal, mas também poderia ser cerebelar. Vamos ver cada um. O piramidal, justamente, é dentro do grupo de neurônios piramidais. É por isso que é chamado piramidal. E extrapiramidal é um transtorno onde os problemas, as lesões estão fora dessa área de neurônios, certo?
O mais comum, nesse caso do piramidal, é a paralisia cerebral. Aí a gente vê isso em muitos casos, assim, que você pode ver vários tipos de plegia, que é vários tipos de paralisia. Aí eu coloquei aqui, tem monoplegia, hemiplegia, é muito comum com paralisia cerebral, que só um lado do corpo fica, você vê tipo o braço puxado e eles mancam um pouquinho. Paraplégico, que é da cintura para baixo, e tetraplégico, que seria do pescoço para baixo. Algumas características típicas disso, provavelmente o mais típico é o aumento do que eles chamam dos reflexos tendinosos. Pense no tendão, né? No tendão do corpo, certo? Que são fechos assim longos, é como se fosse um elástico longo. Aí, o aumento desses reflexos tendinosos é movimentos espasmáticos. Você vê a pessoa assim, não consegue controlar esses movimentos. É, tá aqui, ó. Às vezes há um aumento na excitação dos neurônios motores. Então, às vezes esse é o problema, que eles estão hiperexcitados e aí vai esse movimento controlado, mas que de toda forma, esses transtornos piramidais típicos de paralisia cerebral é o motor alterado em modificação de tônus, no sentido de que tem várias plegias que podem acontecer, que são paralisias em partes do corpo. O extrapiramidal, enquanto o piramidal é paralisia cerebral, extrapiramidal seria típico de Parkinson's. É, e ele tem aquelas mesmas características que a gente vem falando sobre a falta de dopamina, que é feito dentro da substância negra, que é dentro dos gânglios da base, que fica dentro do mesencéfalo, que é mal de Parkinson's extrapiramidal, sintomas, tremor de repouso. O que é tremor de repouso? É que quando você não está mexendo, tua mão treme. Rigidez muscular, eles são muito durinhos. É, distúrbios de postura, marcha, assim, andam daquele jeito rígido, vai arrastando os pés. Aí tá aqui, acinesia, bradicinesia, hipocinesia, tudo isso é típico de Parkinson's. Acinesia, dificuldade em iniciar um movimento, bradicinesia, lentidão de movimento, e hipocinesia seria movimento, a dificuldade na execução do movimento. Então, tudo do movimento tá tudo difícil para quem tem mal de Parkinson's. Outro típico extrapiramidal é o corpo de Levy, que é um tipo de demência também, e também tem sintomas muito parecidos com esses de mal de Parkinson's. E outro transtorno extrapiramidal é Tourette's, porque lembra que Tourette's é o oposto, basicamente, do Parkinson. Onde o mal de Parkinson's é uma falta de dopamina, o Tourette's é um excesso de dopamina. Então, a gente trata com medicações que reduzem a dopamina, porque o excesso de dopamina causa um excesso de movimento, certo? E os transtornos cerebelares são frequentemente de lesões mesmo, assim, acidente, lesionou, e as duas coisas típicas de transtornos cerebelares é hipofonia, que é tipo moleza, tônus reduzido, e atáxia, que é a coordenação reduzida da musculatura. Então, tipo, o que seria típico do cerebelo. Então, descoordenado e meio que mole, tá? Hipofonia, atáxia. Atáxia, coordenação. Hipofonia, lembra, tudo que é hipo é pouco, certo? Hipocinesia, pouco movimento. Hipotiroidismo, pouco T4, T3. Hipofonia, nesse caso, é pouco tônus, certo? Hipofonia, pouco tônus, musculatura fraca. Atáxia é a coordenação motora. Aí aqui eu coloquei só, assim, para poder contextualizar um pouquinho, assim, eu coloquei um pouquinho sobre paralisia
cerebral, vocês podem ler com calma, não vou adentrar muito sobre isso, mas só reforçando que, embora os problemas são motores, o problema é no cérebro, certo? E que isso pode ser causado por lesões no próprio córtex motor, no cerebelo, nos gânglios da base, lembrando que esses são os três que trabalham coordenados sempre para que nossos movimentos sejam coordenados e fluidos. Aí, isso eu coloquei, assim, para mostrar o que é que acontece errado na paralisia cerebral, mas que eu acho que a gente poderia dar uma olhada, porque eu acho que ajuda na compreensão de como é que acontece todo esse sistema de a gente receber o sinal e depois isso provocar um movimento no nosso corpo. Primeiro, o impulso chega no córtex motor dos neurônios somatosensoriais. Então, aqueles neurônios, eles estão pegando a informação, leva para o córtex, e o impulso para o movimento parte sempre do córtex motor, certo? É o primário. Então, se você tem um problema no córtex motor, o problema já começa ali. Pode também não ser no córtex motor, que é na massa cinzenta, pode ser na massa branca. Porque lembra que para o sinal chegar, ele tem que chegar através do sinal. O que é que ajuda a gente a passar o sinal rápido é justamente a mielina na massa branca. Então, pode também ter lesão na massa branca. Então, se o problema não é no córtex motor, certo? Então, ele já manda o impulso. Se não tem problema na massa branca, o impulso passa rápido pelaquela parte mielinizada e chega no tronco encefálico, aonde pode ter também lesões, certo? No tronco encefálico, aonde vai essa questão de postura, equilíbrio, ali que temos os gânglios da base, que deveriam refinar os movimentos. Então, tudo ok no córtex motor, tudo ok na massa branca, sinal vai, passou, chegou no tronco encefálico. Se não tiver nenhuma lesão ali, aí ele refina o movimento e aí é transmitido via a medula espinhal até os neurônios motores. Ali pode ter problema também. Então, presumindo, tá tudo ok, córtex motor, passou pela massa branca, passar pelo tronco encefálico, os núcleos da base, o cerebelo, todo mundo trabalhou ali em conjunto para fazer esse movimento. Ele passa pela medula espinhal, mas se os neurônios motores estiverem excitados demais, e aí isso vai resultar justamente em movimentos exagerados, descoordenados, que é esse reflexo tendinoso que é típico de paralisia cerebral. E se não tem nenhum problema com os neurônios motores, aí vai para os músculos e executa a função. Então, sem nenhum problema, impulso sai do córtex, passa pela massa branca, passa pelo tronco encefálico, onde é refinado pelo cerebelo e os núcleos da base, vai para a medula espinhal, aonde passa para os neurônios motores, e aí os neurônios motores levam até os músculos, e aí o movimento acontece. Aonde é que pode acontecer problemas com a aprendizagem motor? Pode ser deficiências físicas inatas, pode ser falta de estímulo ou oportunidade para aprender, e pode ser falta de maturidade física, de você estar esperando, por exemplo, de um bebê, uma coordenação motora que não está pronto, que vai muito com aquela história de Piaget, né? E as fases de desenvolvimento, que é tanto cognitivo quanto físico. Então, assim, a criança tem que estar apto e isso é um processo interno, isso é uma coisa que a maturidade ou está pronto para fazer ou não está, tá? Aí por isso que é tão importante, assim, deixar a criança cortar, fazer todas essas coisas que às vezes você fica agoniado, deixa eu cortar para você que vai demorar muito, mas tudo isso faz parte da aprendizagem motora, lembrando que crianças têm uma neuroplasticidade muito maior do que adultos. Aí aqui eu só botei um resuminho de Piaget, que na verdade nem foi dela, foi. Então é bom até dar uma olhada nos slides dela de Piaget. É,
Aqui, de novo, só tentando ligar tudo, tipo, você pretende fazer alguma coisa. Como é que executa essa função? Aí, a primeira coisa que faz, lobo frontal e córtex pré-frontal, vai fazer o planejamento, a atenção, tomada de decisão, e aqui que vai iniciar a ação. Ainda dentro do lobo frontal, passando pelo temporal, vai a memória, motor, visual, espacial, vai depender da tarefa, que vai ter que puxar da sua memória como é que eu faço isso, certo? Aí acontece o processamento da ideia, que acontece no lobo parietal, que é aí que você vai de novo, depende. Pode ser occipital, pode ser temporal, pode ser frontal, mas tudo isso vai depender de qual é o tipo de tarefa e de onde você vai ter que puxar informações. Mas que, de toda forma, essas informações estão acontecendo aqui, certo? Temos o córtex motor, o córtex somatosensorial. Na verdade, é mais assim, é o córtex motor, córtex somatosensorial. E dali, depois que esse já pensou, planejou, processou, e aí vai, tsim, né? Desce. Aí ele desce para os núcleos ou gânglios da base, com o cerebelo, e neurônios motores. E quando você faz um bom trabalho, aí a dopamina vai para a recompensa. E isso é só realmente ir refazendo aquele que é o lado negativo do pessoal com paralisia cerebral e da forma que acontece quando tudo flui da forma que deve. Ana Maria falou sobre esse arco reflexo patelar, que é aquela coisa que é uma forma de testar que o, a medula espinhal, que está tudo funcionando direitinho. E uma coisa importante para lembrar é que esses reflexos da medula são totalmente independentes do cérebro. Então, diferente de toda aquela comunicação que até agora a gente vem falando, esse tipo de reflexo acontece só ali mesmo, certo? Ele não vai para o cérebro para ser interpretado. Esse reflexo do arco reflexo patelar é um reflexo somático e ele age totalmente independente do cérebro. Aí aqui eu coloquei mais alguns reflexos que ela tinha tocado nisso em alguma aula. Ela falou sobre o bebê e tipo, algumas coisas. Aí tá aí, eu achei a imagem aí, tá? O hipotálamo, assim, eu honestamente não entendi muito bem como ele se relacionou com muitas coisas que a gente vem estudando, porque até então tudo se interliga, mas ela falou sobre o hipotálamo, então é importante só relembrar, a gente viu muito disso o semestre passado, que é uma estrutura neuroendócrina. O hipotálamo trabalha diretamente com a hipófise, e a hipófise, ele é aquele que é responsável por todos aqueles zilhões de neurotransmissores, e ele age sobre vários sistemas. E aí eu coloquei aqui o que é que o hipotálamo regula, alguns deles através do hipotálamo, temperatura corporal, controle viscerais, ingestão de água e alimento, com a conexão dele com o cérebro reptiliano, né? O tronco encefálico. Ele regula os estados de sono e vigia, porque ele é conectado com SARA. Ele regula as emoções, porque é conectado com o sistema límbico e os núcleos de RAF, que é serotonina, que o neurotransmissor da felicidade, e com comportamentos sexuais. Tanto um desejo exagerado quanto um desejo inibido. Tudo isso partiria do hipotálamo. Aí aqui eu achei isso só como para lembrar do semestre passado, que é justamente ele age sobre a hipófise, o hipotálamo, e o hipófise, aí ele vai e ele produz esses hormônios, é, prolactina, FSH, TSH, enfim, isso foi tudo do semestre passado. Aí podem dar uma olhada aqui. Como eu disse, eu não entendi muito bem assim como ele estava relacionado exatamente com o que a gente vem trabalhando, mas não pode falar sobre o hipotálamo sem falar sobre o eixo HPA, que aí tem alguma coisa a ver, porque a gente estudou
aqueles transtornos, né? Que era TDAH, depressão, autismo, né? Que cada um fez um estudo, né? Sobre um artigo. E o eixo HPA, que é o hipotálamico hipofisário adrenal, ele é justamente aquela coisa de luta e fuga, né? O que acontece. Então, o que acontece é que um estressor ativa o hipotálamo ativa a hipófise, a hipófise libera ACTH para os suprarrenais, e os suprarrenais produzem cortisol, e o cortisol volta para o cérebro. Então, fica esse ciclo, assim, de estresse produzindo cortisol e o cortisol voltando a interferir no cérebro e aí produzem mais e nesse ciclo, assim, muito vicioso. E pode causar depressão maior e ansiedade. E tem evidência que psicopatas têm essa característica de exposição na criança a estressores assim graves, e que tiveram esse excesso, tipo, o cérebro meio que encharcado no cortisol, e faz muito mal. Então, alguma das coisas que podem acontecer quando você tem um excesso de cortisol no corpo são essas coisas aqui. Ele afeta tudo, o sistema imunológico baixa, problema cardíaco, porque fica com o coração acelerado, a pressão aumenta, aumenta a glicose, para quem é diabético, péssimo, estresse, problemas intestinais, alterações nervosas, ansiedade, depressão, dor de cabeça. No final das contas, cortisol não faz bem, a não ser que você realmente precisa para assim fugir de um leão, um tigre, uma coisa assim, mas esse tudo é função daquele eixo HPA, certo? HPA, hipotalâmico, hipofisário, adrenal, tá? E o hipotálamo ativa a hipófise ativa a suprarrenal libera cortisol e o cortisol volta a encharcar o cérebro, e aqui estamos nós ansiosos, depressivos e com dor de cabeça. Entrando em genética, genética é o genotipo mais o ambiente faz o fenotipo. Então, o genotipo é a nossa herança genética, certo? Ele está ali pré-estabelecido e, assim, acho que foi a Ana Maria que falou que a gente carrega até 5 gerações essa herança genética. É, então, aquilo é pré-estabelecido. Porém, aquela genética pré-estabelecida, que é nosso genotipo, certo? A gente adiciona um ambiente e o produto disso é o fenotipo, que é eu, você, todos nós somos um fenotipo que é produto de justamente nosso genotipo e o ambiente. Isso a gente sabe hoje que funciona desse jeito, mas assim, nos tempos passados tinha muitas ideias de como é que aonde acontecia a diferenciação. Como é que eu era eu e você era você? E, assim, pode parecer ridículo, porque, assim, é meio ridículo, mas a primeira ideia era esse do pré-formismo. Aí você pode ver essa foto. Essa foto, na verdade, é uma ampliação de um espermatozoide. E a ideia era que já tinha, assim, uma pessoa, tipo, minúscula dentro, tudo pronto, tudo ali, coração, tudo. Loiro, moreno, tava tudo ali, já pronto, só em absoluta miniatura. E o pré-formismo era isso, que era pré-formado, que já vinha pronto, e aí você, com o tempo, na barriga, simplesmente aumentava de tamanho, mas que estava tudo ali pronto. Aí isso foi Bonnet que achou isso. Aí Wolf, o lobo, disse: não, não tem nada a ver com isso. Na verdade, o ovo
é uma estrutura toda desorganizada e a diferenciação do embrião se dá pelo meio. Então, era uma coisa totalmente diferente. Então, um estava dizendo que era tudo pronto, tudo, tudo. Tipo, só que você só conseguia me enxergar dentro de um microscópio. E o outro dizendo, não, é tudo uma bagunça ali dentro do ovo, tem todas essas possibilidades, e o meio é o que determina como é que, assim, a diferenciação do embrião. Tudo isso, na verdade, quando inventaram o microscópio, aí não tinha mais discussão sobre isso, porque aí a gente poderia ver exatamente o que é que acontece. E o que é que acontece? O que acontece é que um esperma entra no ovo e aí você acaba com dois, o que chamam de pronúcleos, certo? A gente tem, eu vou até anotar aqui. Isso, olha, eu não me estressaria em decorar isso, mas assim, caso tiver alguma questão discursiva, e queira elaborar sobre assim como é que a gente entende a genética, você pode falar sobre o preformismo, pode falar sobre que Wolff depois disse que era tudo desorganizado e era pelo meio, aí depois inventou o microscópio, e com o microscópio a gente pode ver que, na verdade, entre o esperma no ovo tem dois núcleos, certo? Cada núcleo desse tem 23 cromossomos, certo? Que é o masculino e o feminino. E eles se fundem, certo? E se forma um núcleo só, com 46 cromossomos. E isso a gente chama de zigoto, que é a primeira célula que existe com todo o material genético do bebê, certo? Então, pronúcleo feminino, pronúcleo masculino, que era o espermatozoide e o óvulo, e eles se juntam, ficam bem pertinhos, até que se fundem, viram um só, com 46 cromossomos, e esse aí é o zigoto. Uns 30 horas depois que o primeiro zigoto, o zigoto, né, que é essa primeira célula, ele se funde, uns 30 horas depois, aí começa o que a gente chama clivagem. Clivagem é nada mais do que divisão celular, por meiose. Então, assim, o que é um vira dois, dois vira quatro, quatro vira oito, oito vira... E vai replicando, 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 muitas células. Enquanto isso acontece, ele está indo em direção ao útero, porque ele nem está ainda implantado dentro do útero. E quando ele chega no útero, já está assim, essa meiose acontecendo, e aí ele chega no útero, aonde se torna um blastocito, e isso aí é o começo de tudo, minha gente. E a gente sabe que todo esse material genético, é, o genoma humano, cada um de nós tem mais de 20 mil genes, certo? Dentro da gente. Mas a gente sabe que não somos apenas nossos genes. A gente carrega cada gene, na verdade, cada célula no nosso corpo, cada célula, na verdade, no corpo humano, tem um potencial para se tornar qualquer coisa logo no começo. Então, você pega alguma célula, essa célula pode ser parte do coração, ele pode ser um neurônio, ele pode ser qualquer coisa. E a verdade é que a maioria dos genes não fazem nada, são tipo. Não tem nada, não tem informação genética, não fazem nada. Aí tem uns que são muito importantes e geralmente são em sequências. Aí o que acontece é que os transtornos geralmente acontecem quando uns que deveriam ser expressos não são, ou quando uns que deveriam ser silenciados acabam sendo ativados. Então, tudo isso leva a gente fazendo essa volta toda do pré-formismo, depois o ovo, tudo desorganizado, e é o meio que dá diferenciação, vem o microscópio, a gente sabe que é assim, né? A ciência está clara, a gente tem todo esse genotipo, né? Esse genomo, né? O genomo humano, mas que a gente sabe que tem muita influência do meio e do ambiente. A gente tem muita variedade genética porque nossa reprodução é sexuada, quer dizer que, assim, eu tenho todo o meu marido tem todo a dele, e, assim,
quando se mistura, vem todo outro ser humano. Isso faz com que tem muita variedade genética entre seres humanos. E aí, voltando, que o fenotipo é justamente o produto do genotipo com o meio ambiente dá o fenotipo, certo? E epigenética é o que a gente chama tudo aquilo que age em cima da genética. Então, a gente nasce com aquela genética, nasce com aquele potencial, e aí a epigenética é o que, às vezes, vai decidir se vai ativar ou silenciar alguma coisa que já está ali pré-existente. Aí aqui eu trouxe só algumas fotos para poder demonstrar assim como a epigenética é importante. E eu trouxe, acho que são duas fotos de gêmeos monozigotos, que são univitalinos, idênticos, e você vê como eles envelheceram de formas muito diferentes, e a única explicação disso é epigenética. É justamente o ambiente, porque em termos de genes, eles são idênticos. Aí, quais são essas coisas que podem influenciar? No nível fenotipo, certo? Que aí o que a gente está vendo aqui é fenotipo. Porque aqui a gente tem os dois que têm a mesma genética, porém ambientes diferentes, e o resultado é um fenotipo diferente. Aí neurotransmissores, essa questão de estresse, dopamina, serotonina, noradrenalina, são todos muito importantes assim no bem-estar da pessoa e influenciam a forma que a gente envelhece, a forma que a gente se sente, a forma que a gente vive. Uso de drogas, claro, a genética e estilo de vida, assim, exercício, comer bem, tudo isso influencia de certa forma a epigenética. Agora, mutações que alteram o código genético, certo? Acontece no nível genotipo, certo? E isso é passado para próximas gerações, ok? Mas aí a gente está falando de mutações grandes, mas no geral as mutações são pequenas e vamos por partes, melhor. Aqui eu coloquei, vamos falar um pouquinho primeiro sobre filogênese e ontogênese. Eu acho que está cobrindo aqui, eu não sei se está cobrindo só para mim ou só se está cobrindo para vocês também. Então, filogênese, filo vem de tribo, certo? Para você lembrar. Então, filogênese é o que tem a ver com a evolução da espécie, enquanto ontogênese, a evolução do individual, ok? E epigênese, então tem filogênese de filo, de tribo, ontogênese, que é individual, e epigênese, que significa o que se acrescenta ao genoma. Quer dizer, tudo que não é definido pela genética é epigenética. É tudo que vem do meio, do ambiente. Aqui, isso é o que eu estava começando a adentrar, é que justamente somos fruto de um acúmulo de pequenas mutações genéticas ontogênicas, quer dizer, na minha família, em mim, por exemplo, eu tenho alguma mutação genética que eu passo para meu filho. Aí meu filho passa para o filho dele, passa para o filho dele, passa para o filho dele. E aí, de repente, ele casa com alguém que tem essa mesma mutação. Aí, pequenas mutações genéticas, num certo momento, quando se juntam transmitidos de geração em geração, se tornam evoluções filogênicas. E é o que aconteceu com a gente como seres humanos. Aquela história de sermos inacabados. Então, o que acontece? Tem espaço para essas mutações. Então, acontece a mutação, quando acontece em bastante pessoas e se replica, aí sai do ontogênico, que é do individual, e se torna algo filogênico. Então, se em algum momento a gente tinha rabo
e aí começou a ter gente sem rabo e depois casou com gente que tinha, eu não sei, nem casava, né? Naquela época, ou ficava, né? Então, começa a todo mundo nascer sem rabo. Pronto. Tem um exemplo, dente siso. Dente siso é uma coisa ontogênica que está se tornando uma evolução filogênica, porque a gente está justamente no processo da extensão de dente siso. Temos pessoas que nascem com eles perfeitos, que em teoria seriam os menos desenvolvidos, certo? Que são mais próximos aos nossos ancestrais que precisavam dos dentes cisos. Tem os que nascem com eles todos tronchos, que já está no processo de extinguir, e tem gente que já nasce sem dentes cisos, que em teoria são os mais evoluídos. Então, aqui é um exemplo perfeito de como pequenas mutações genéticas no nível ontogênico de repente se torna algo filogênico e provavelmente daqui a 100 anos ninguém, ou 200 anos, ninguém vai ter dente ciso e vai ser feito todos esses outros traços que a gente vai, ao longo do tempo, evoluindo como uma espécie. Neutenia também tem a ver com essa questão de sermos inacabados, mas tem a ver de manter a juventude. A tendência da infância e adolescência se prolongar cada vez mais, que lembra que é uma coisa muito específica da nossa espécie, e o fato de nascermos inacabados junto com a neotenia contribui para o desenvolvimento da nossa espécie. Por quê? Porque somos mais flexíveis, lembra aquela história de tipo flexibilidade em vez de instinto, né? Capacidade para adaptação, mas o básico da neotenia é, é justamente a maturação humana nunca termina. A gente sempre retém alguma coisa da nossa juventude. Isso é neotenia. É que a maturação humana nunca termina e sempre retemos algo da nossa juventude. Agora, é interligado a essa questão justamente de sermos inacabados, de uma tendência da infância e adolescência mais prolongada, isso que faz a nossa espécie mais flexível, mais adaptável, até a morte. E agora, eu acho que essa é a última parte, que se trata de transtornos com fatores genéticos em comum. Como vocês podem ver aqui, eu escolhi umas fotos, aí a gente tem bipolaridade, depressão, autismo, esquizofrenia e TDAH, que são todos transtornos que têm fatores genéticos em comum. E hoje se entende que o sujeito provavelmente nasce com genes, uma predisposição para essa doença, mas que esses genes podem ser ativados ou silenciados. E isso vai depender de fatores epigenéticos. Aí, como é que a gente sabe disso? A gente pega, de novo, gêmeos são, assim, os exemplos perfeitos para usar na ciência. Infelizmente, os nazistas também aproveitaram muito disso e fizeram cada tipo de coisa esdrúxula com gêmeos de experimentação durante o Holocausto, mas o fato é que eles são, assim, perfeitos para estudar, porque, em teoria, a genética é idêntica. Então, quando a gente vê gêmeos monozigotos, né, univitalinos, separados na infância, e um é esquizofrênico e outro não é, se entende que no nível genético, do genotipo deles, é igual. Então, ambos devem ter a predisposição para a esquizofrenia. Acontece que aquilo que desenvolveu a esquizofrenia,
que a esquizofrenia foi ativado, foi um gene ativado em vez de ser silenciado, foi através de epigenética. Então, foi o ambiente. Quem sabe se aquela história do HPA, que foi uma criança que sofreu muito estresse, passou por muita dificuldade, enfim, e resultou nisso. A gente chama isso de heredidade poligênica. Quer dizer que é fruto tanto da genética quanto da epigenética. Então, heredidade poligênica é porque tem mais de um motivo, é além da genética, certo? Aí eu coloquei aqui o que ela colocou nos slides é, sobre os cromossomos e os genes que são mais específicos a algumas doenças. É, eu acho que o mais impactante de todos é a esquizofrenia, que é esse NRG1, que é o Neuroglin, que é o que controla glutamato. E glutamato é um neurotransmissor excitatório. Então, glutamato e GABA, eu acho que eu tenho um slide aqui. Deixa eu até ir passando para ver se a gente. Pronto, esquizofrenia aqui, ó. Vou até me mudar para cá. Esse Neuroglin é glutamina em excesso. E glutamina é um neurotransmissor excitatório e ele trabalha em conjunto com GABA. Aí, GABA é inibitório e o glutamato, né, glutamina é excitatório. Aí, em teoria, eles se equilibram um outro. Então, quando tem um excesso de glutamina, geralmente passa um remédio que aumenta o GABA para poder equilibrar a glutamina. Mas esquizofrênia é fortemente ligado a justamente glutamina. E esse gene é NRG1, que é o Neuroglin. Aí tem mais dois. Esse COMT, que regula dopamina, que também excesso de dopamina é presumido como também um fator que influencia na esquizofrenia. E esse DISC-1, que na verdade foi descoberto numa família escocesa que tinha uma incidência muito alta de esquizofrenia na família e descobriram que todos tinham algum tipo de alteração nesse gene DISC1. Mas o principal, eu diria que é o Neuroglin, que é NRG1, que tem a ver com glutamina. Eu não sei porque é glutamina, eu estou pensando glutamina e glutamato, não sei. Vamos ver, porque tem outro slide. Mas, embora, assim, voltando, tem fatores em comum, mas também que os fatores em comum seriam essas questões genéticas de onde tem a expressão de neurotransmissores, mas também tem os fatores ambientais, e lembrando que somos seres biopsicossociais, então todos esses fatores fazem uma diferença. Aqui eu coloquei como alguns exemplos de fatores ambientais, chumbo, que tem muito chumbo em tinta, é associado a déficits cognitivos, TDAH, ansiedade, depressão e autismo. Então, em prédios velhos, às vezes tinta descascada que fica no chão, criança brinca, acaba inalando, enfim, chumbo, no geral, é péssimo. Drogas, obviamente, de qualquer tipo. E outras coisas que interferem são, assim, você passar por adversidade na infância. Aí eu coloquei a foto, assim, aqui do pai na rua pedindo esmola e tudo isso, todas essas coisas são estressores. Assim, se você tiver numa família onde você vê abuso físico, emocional, tudo isso também. Se você nasce prematuro, prematuridade também aumenta o risco para o desenvolvimento de certos transtornos, como a questão de simplesmente se você se alimenta bem, faz exercício, tudo isso faz parte da nossa epigenética. E aí vem essa questão de marcadores biológicos e mapear o genoma. E, tipo, qual a importância? Por que a gente deveria mapear o genoma?
Assim, não vai ter ninguém, assim, pense em mapear o genoma para poder eliminar esses transtornos. Mas eu acho que a ideia de mapear o genoma é justamente compreender melhor, saber quais são os neurotransmissores envolvidos, poder medicar de uma forma mais específica e pontual, porque muitas vezes hoje assim a gente medica de uma forma muito abrangente e acaba assim tendo muitos efeitos colaterais e coisas assim, quando talvez a gente poderia tratar de uma forma assim bem mais específica esses transtornos, para poder identificar de uma forma precoce, porque muitas vezes eles dizem assim, por exemplo, se você consegue tratar um paciente no primeiro surto esquizofrênico, tem muito mais chance de ser o único. Enquanto você vê já no segundo, terceiro, quarto surto, aí já é uma coisa muito mais difícil de tratar. Então, poder identificar, mapear para poder identificar de forma precoce, para poder identificar no sentido de talvez fazer mudanças no estilo de vida. Por exemplo, se eu descobrir que eu tenho realmente um gene é, que me predispõe à esquizofrenia, aí eu poderia modificar meu estilo de vida para que tenha menos chance de ativar esse gene. É, e é isso, assim, isso. Aqui eu só coloquei mais alguma coisa sobre, assim, serotonina, que é inibitório, é o neurotransmissor da felicidade. Serotonina, lembrando que ele é produzido dentro dos núcleos da RAF, mas também é produzido dentro do intestino. Tem uma grande quantidade de serotonina produzido no intestino, e lembrando que ele é ascendente e descendente. E quando tem pouca serotonina, tipicamente leva a depressão, ansiedade e transtorno obsessivo compulsivo. E os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, lembra que a gente estudou também o semestre passado, que é o que fica na fenda sináptica, para não ser recaptado, para ficar ali, para ser mais ativo. Eles funcionam bem para depressão, ansiedade e transtorno obsessivo e compulsivo. E quando tem excesso de serotonina, pode também ser dar, né, em esquizofrenia. Se vê muito um excesso de serotonina. É, pronto. Isso. O outro eu tinha colocado glutamina, não era? Mas é glutamato. Eu mas eu tenho quase certeza que é glutamato. É por isso que eu estava estranhando tanto no outro slide. Mas justamente eu coloquei isso aqui para mostrar para vocês que eles realmente trabalham em conjunto. O glutamato e GABA são tipo uma balança. O glutamato é excitatório, o GABA inibitório. Então, quando tem pouca GABA, acaba tendo ansiedade. Muito glutamato, ansiedade também, impulsividade, raiva, agitação. Os anti-ansiolíticos, a maioria deles trabalham para aumentar o GABA, justamente para equilibrar o efeito excitatório do glutamato, tá? É, e também é associado a autismo e esquizofrenia, certo? Um desequilíbrio do glutamato e GABA. Dopamina é da recompensa, né? Lembra a gente naquele slide que eu falei sobre assim a execução do como é que você executa uma tarefa, quais são os passos que ele começa, né, no córtex frontal, no lobo frontal, no córtex pré-frontal, onde vai, assim, planejamento, nananá, aí depois puxa a memória, como é que faz, aí depois já vai para ação, aí passa pelos gânglios da base, trabalha com estou repetindo bastante, o cerebelo, aí tudo isso equilibra as funções, aí vai, você conseguiu fazer, bateu o gol, e aí dopamina tchum, bombando e você está se sentindo muito bem e faz você querer fazer mais.
E aí, drogas, infelizmente, muitas drogas causam uma redução na quantidade de dopamina. Então, o que acontece? Ele age naquele receptor de recompensa, então você faz a droga, ele age ali naquele setor de recompensa e diz, ah, isso é bom, você quer mais. Só que, no mesmo tempo que você quer mais, a quantidade de dopamina está caindo, fazendo com que você precisa sempre tomar mais e mais e mais para atingir o mesmo efeito. Aí, outros transtornos, aqui a gente está com dopamina, falta de dopamina, Parkinson, substância negra, lembra? Dentro dos núcleos da base, dentro do mesencéfalo, age no estriado, que é o receptor da dopamina, acaba com tremores de repouso, rigidez, são aqueles sintomas, e excesso de dopamina é associada à esquizofrenia, e a Tourette's também, certo? E por mais incrível que pareça, TDAH também é associado a uma redução de dopamina, é, mas falam que pode ser uma coisa de um excesso de trabalho do receptor, de outra coisa relacionada à dopamina, mas que o nível mesmo é surpreendente, mas é baixa em TDAH. E lembrando, sim, sim, agora temos as habilidades, isso é rápido, fácil. É, a gente divide as habilidades em previsibilidade e organização. Previsibilidade só tem duas opções, aberto e fechado. Fechado é aquela coisa que só tem um jeito de fazer e, tipo, acerta ou não, certo? Que seria qualquer coisa sincronizada, todo mundo tem que estar no mesmo movimento, no mesmo tempo, ou um movimento onde tem que acertar um gol, acertar um dardo, assim, isso é fechado, certo? Aonde não tem interferência de fora, é você e você fazendo a sua parte para fazer certo. Quando a previsibilidade, desculpa, aberta, é justamente quando é imprevisível. E isso acontece muito em jogos assim de esporte de time, onde você está, na verdade, sempre reagindo a outra pessoa. Aí eu coloquei aqui o jogo de basquete e o jogo de futebol, porque assim, não é fechado, não é simplesmente, eu vou fazer isso e vai. Quem diz que vai, porque pode aparecer uma pessoa na sua frente para pegar a bola, roubar a bola, enfim. Então, esse é aberto, que tem mil opções. Você chuta a bola para onde vai. E o fechado, não. O fechado não tem, é previsível. É previsível. É aquela coisa que, eu não sei, o free throw de basquete, que tá todo mundo parado, ninguém tá mexendo com você. É você e o hoop, não sei o nome, a cesta. E aí vai. É a mesma coisa, tipo, você tem um chute ao gol, não tem ninguém correndo atrás de você querendo roubar a tua bola, é você e o gol. É previsível. Se você não acertou, é porque você tipo, não é bom, mas é previsível. Enquanto o aberto, não. Aberto é você estar reagindo a outras coisas que estão acontecendo no ambiente, tá certo? E temos quanto à organização. A organização tem três opções: discreta, contínua e seriada. Muito fácil. Discreto tem início e fim e é uma ação curta. Então, chutou a bola, jogou o dardo. Tipo, um movimento, início e fim e acabou. Contínua não tem início e fim bem definido. É tipo, andando, fazendo Cooper, andando de bicicleta, nadando. Geralmente são movimentos contínuos, repetitivos e que não tem início e fim bem definido. E aí, seriado é exatamente o que parece, uma série de ações. Então, é um conjunto de movimentos discretos ou contínuos, uma mistura dos dois, como a maioria das coisas que a gente faz é realmente seriado. Por exemplo, aqui eu coloquei colocar uma carta no envelope. Tem que abrir, tem que. São vários movimentos discretos que você está fazendo em conjunto, um movimento seriado. Você vai digitar uma carta no teclado. Pronto, cada movimento, cada teclado é um movimento discreto.
você tem que acertar o O, tem que acertar o S. Mas tem que fazer um atrás da outra. Então é um movimento seriado. E aí acabou. É isso. O que eu ia dizer aqui é só lembrar que extrapiramidal, né? É... E é isso. Aí, vamos fazer prova amanhã, né? Agora, aonde é? Aqui. Tchauzinho, gente.